Hoje a gente lida com vários... Na microbiologia clínica, o que a gente vê muito, e que a gente sabe que a microbiologia tem esse contexto, é que estuda o crescimento dos micro-organismos patogênicos em amostras clínicas e também a resistência aos antimicrobianos. Então, em resumo, a microbiologia, ela tem esse conceito. Se a gente fosse falar em poucas palavras, é isso que a gente está falando da microbiologia clínica. A região anatômica, a coleta, o transporte, a temperatura de transporte, a atmosfera de incubação e os meios, eles são fatores determinantes para o isolamento desses micro-organismos. Então, na microbiologia, a gente lida com vários detalhes importantes que vão, principalmente da coleta ao transporte, até o final, que é o resultado. Então, esses dois determinantes iniciais, que é o que a gente vai falar hoje, coleta, transporte e, além disso, processamento inicial, são fundamentais para que a microbiologia realmente possa ter o resultado esperado pelo médico e também pelo microbiologista, né? Então, é importante sempre lembrar que nós temos muitas bactérias e fungos e em todos os lugares que vocês podem imaginar. E isso não ajuda em nada a coleta e ao transporte, ou mesmo a gente realizar o exame ou isolar algumas bactérias. Por quê? Porque tem algumas bactérias que, na verdade, elas não são patogênicas. Então, a gente precisa fazer, ainda por cima, uma certa triagem do que é importante ou não é. Então, isso faz com que um microbiologista tenha tem a necessidade grande de fazer um julgamento com bastante senso crítico do que deve ou não ser relatado num determinado resultado. Então, a gente pode fazer a pesquisa ou cultura de praticamente todos os locais do corpo humano. Então, por isso que nós não somos muito populares dentro do grupo de coletadores, né? Porque, afinal de contas, eles são na verdade, um pouco arredios na hora que a gente vai fazer a coleta dos exames, porque nós podemos fazer exames de microbiologia de qualquer lugar e a gente gosta de fazer com meios e formas de coleta diferentes. Então, os cuidados na coleta dos exames é fundamental para a gente ter um bom resultado. Eu separei um trabalho bem interessante que saiu no Clinical Chemistry em 1998, olha, é um trabalho bem antigo e que é uma pena que aqui no Brasil nós não tenhamos nenhum trabalho nesse nível. Mas se a gente conseguisse fazer, eu tenho certeza que a gente acharia o mesmo resultado. Desse estudo, eles viram que foram analisados 40 mil resultados, 40 mil mais ou menos, né? 40.400 resultados, que foram analisados. Depois de liberados os resultados, eles descobriram que 69%, ou seja, 0,4% deles foram entregues com algum erro. Destes 0,47%, na verdade, 69% foram devidos a um problema na fase pré-analítica, e 13% na fase analítica e 18% na fase pós-analítica. Não quer dizer que não tenham erros nessas duas fases, mas a incidência de erros na fase pré-analítica, que seria a coleta e transporte, que é isso que eles consideram como pré-analítico, é extremamente elevado. Então, mostra-se que é fundamental a gente fazer um bom trabalho na fase de coleta das amostras. Alguns lembretes que são importantes na coleta de exames e que vocês devem ter ouvido falar já várias vezes, mas o importante é sempre falar, e novamente a gente vai abordar isso nesse questionário que eu usei como base para a gente fazer a discussão de hoje, né? Sempre que possível coletar as amostras antes do uso de antibióticos. É importante, com certeza os antibióticos vão inibir, não quer dizer que vai eliminar, mas eles inibem sim e causam um grande problema.
Podemos impedir o uso do antibiótico? Não, não podemos impedir. Ninguém vai falar para o médico, um paciente que está numa UTI, suspender o medicamento porque você quer colher um exame de microbiologia. Então, tudo tem um bom senso. A antisepsia do local da coleta é importante porque, como a gente mencionou, nós temos bactérias, fungos, nós temos saprófitas, nós temos bactérias em praticamente todos os lugares do corpo humano, e isso não facilita a coleta. A gente precisa fazer uma antisepsia para eliminar o que realmente não é patogênico, deixar realmente o que interessa. Sempre coletar do local onde é mais provável isolar o agente. Eu dou um exemplo aqui muito típico. Quem faz coleta de exames para fungos sabe que existe uma forma de coleta que é diferente de uma coleta para exames que a gente espera encontrar bactérias. Então, porque o crescimento do fungo é diferente do crescimento da bactéria. Numa lesão, você não vai coletar material para um agente que você está procurando, que seja um fungo, do meio da lesão. Você vai procurar das bordas da lesão. E no caso de bactérias, sim, você vai procurar a maior parte delas é dentro da lesão. Então, isso é muito importante a gente passar e saber desse princípio dentro da microbiologia. Porque senão que a gente vai obter um material muito ruim para fazer o exame. E a microbiologia, ao receber o material, nós sempre apostamos e acreditamos 100% que a coleta foi feita adequadamente. Então a gente conta com o pessoal da coleta para nos subentendermos que já está dando. Nós vamos utilizar meios apropriados de transporte das amostras, e aqui eu queria fazer um parêntese, porque o fato da gente utilizar uma variedade muito grande de formas de coleta ou de materiais de coleta não quer dizer que nós estamos ajudando o processo de coleta. A gente pode estar prejudicando o processo de coleta. Então, o ideal seria usar aquilo que é muito importante para a coleta daquela amostra clínica, mas também pensar em racionalizar o que realmente eu preciso ter para a coleta dos exames. Não vamos usar coisas demais que a gente acaba prejudicando ainda mais o coletador, porque a possibilidade de erro é muito grande. E coletar um determinado material de uma forma inadequada ou com algum material inadequado também não vai ajudar esse nosso processo. Né? Observar as regras para armazenamento das amostras antes do envio. Então, o importante aqui é colocar uma tabela que diga como você coleta, depois da coleta, quanto tempo você deve permanecer com aquela amostra, e depois, no transporte, onde ela deve ser transportada, a que temperatura e por quanto tempo. E quando chegar no laboratório, quanto tempo eu posso preservar essa amostra para que ela seja processada? Normalmente, nós fazemos no laboratório umas tabelas muito simples, que são tabelas que indicam a forma de coleta e quanto tempo a gente tem para mandar para o laboratório. Mas a gente esquece que quando chega no laboratório, muitas vezes ele não é processado no mesmo momento. E as pessoas têm muita dúvida de quanto tempo aquele material realmente deve ficar em cima de uma bancada ou na geladeira, se eu posso realmente fazer isso. Então, quando a gente construir uma tabela com esses parâmetros, é importante a gente pontuar exatamente isso. Observar também regras de armazenamento das amostras, observar a solicitação médica, principalmente do local da coleta. Isso vale muito para os exames micológicos. Né? Os exames micológicos, eles precisam ser muito bem coletados, porque às vezes o paciente tem várias manchas e por não ver a área que o médico realmente quis que o exame foi escolhido, a gente pode coletar baseado na informação do próprio paciente cliente, e isso não é bom. Não usar fixadores, então, na microbiologia, é mais do que claro que nós não podemos fixar as bactérias, porque a gente quer que elas estejam viáveis para poder fazê-las crescerem. Então, qualquer tipo de fixador impede, obviamente, o processo que vai ocorrer mais para frente. A não ser que a gente faça apenas
exames de microscopia. Evitar a coleta de amostras de hemocultura no pico febril, a gente vai voltar a esse assunto mais para frente, mas eu coloquei aqui para pontuar. Então, baseado, como eu falei, no questionário que vocês receberam da Controlab há um tempo atrás, sobre o assunto coleta e processamento inicial, eu achei interessante trazer, porque tinha muito material e algumas pessoas nos fizeram algumas perguntas em relação a isso, que acho que vale a pena a gente discutir. Tinha muito material em relação a esse questionário. Então, a primeira pergunta que foi enviado existem pontos importantes para garantir o sucesso, o processo de coleta, no sucesso de coleta, e quais dos itens abaixo não estaria correto? Então, foram colocados vários, e o que eu mencionei, o que eu coloquei como uma questão inadequada, que a maioria respondeu corretamente, no caso da hemocultura, a coleta da amostra deve ser realizada no pico febril. Você já colocou no slide anterior que o pico febril não é o melhor momento para fazer a coleta. E a explicação para isso que eu estou colocando para vocês, hoje a gente sabe que a hemocultura ela deve ser realizada na ascensão da temperatura e não no pico febril. O que está acontecendo na ascensão da temperatura? O micro-organismo já passou e ele deixou a toxina. Então, a possibilidade de você encontrar um micro-organismo no pico febril é muito menor. Agora, nós temos que lembrar que existem pacientes que não têm pico febril e tem pacientes em que o médico solicita hemocultura mesmo com uma febre que a gente não consideraria talvez febre. Nós não vamos fazer coleta? Sim, vamos fazer coleta de qualquer jeito. Tá? Então é importante isso, e eu gosto de citar que o correto aqui é coletar no sítio atual da infecção, com técnica de antisepsia adequada, os materiais de coleta e transporte devem ser utilizados para garantir a manutenção até o processamento inicial, está correto, e sempre que possível coletar antes da administração dos antibióticos. Isso a gente já observou em todas as questões anteriores que eu coloquei. Então, a coleta, o tempo de transporte e a temperatura de transporte são extremamente importantes, e é aquilo que eu mencionei para vocês, que deveríamos colocar numa planilha especificando isso. Isso aqui é só uma amostragem de quantos tipos de frascos ou swabs ou tubos nós podemos usar. Isso que eu não coloquei todos os que provavelmente vocês conhecem. Ainda tem lâminas de microscopia, que pode ser uma forma. Então, quem olha isso entende a dificuldade que nós temos em relação a explicar para as pessoas como deve ser feita a coleta. Se a coleta é feita pelo próprio microbiologista, ou própria pessoa que faz o laboratório funcionar, isso é perfeito, isso é ótimo. Mas se não é muito complicado a gente manter a proficiência das pessoas na coleta de resíduos. Bom, a segunda questão colocada foi, nessa lista aqui, existem várias amostras que foram coletadas de formas diferentes, e eu pedi a opinião de vocês em relação àquela que não está de acordo com as normas de microbiologia. A que não está de acordo seria o item 2, porque diz as amostras de urina devem ser colhidas em frasco de boca larga, encaminhadas até 6 horas à temperatura ambiente e podem ser mantidas refrigeradas até 24 horas para o processamento inicial. Lembra que eu até fiz a pergunta anteriormente para ouvir a opinião de vocês em relação a isso, porque muitas vezes as urinas são mantidas 24 horas, tá? Mas temos que lembrar exatamente aquilo que eu coloquei. Então, por que essa pergunta seria a resposta seria a não correta? As amostras de urina elas devem ser encaminhadas em até 2 horas após a coleta, refrigeradas. Porque aqui no caso, foi colocado 6 horas a temperatura ambiente. Neste caso, sim, há proliferação de bactérias e pode inviabilizar o resultado. Então, esse é um ponto muito importante a ser observado. Essa temperatura que a gente está falando, ambiente, 6 horas, a grande maioria das bactérias cresce. Tá? As outras questões aqui, elas estavam corretas, todas elas, mas eu não vou entrar em detalhes, senão a gente não acaba a aula hoje. Mas o foco era discutir exatamente essa parte da urina.
E aqui eu coloquei uma tabela exatamente tentando ilustrar para vocês os pontos importantes. Então, um exemplo de tabela interessante seria material de coleta que a gente utilizou, tá? Deixa eu pôr uma flechinha melhor, que essa aqui tá. Tempo e temperatura até o envio ao laboratório. Depois, estabilidade da amostra. Estabilidade da amostra significa que eu não processar a amostra e ela está no laboratório, por exemplo, quanto tempo eu tenho para processar essa amostra? E temperatura de transporte. Olha quantos itens importantes a gente deveria colocar dentro de uma tabela, tá? Então, aqui tem alguns exemplos. Escarro em faixa estéreo, o tempo e temperatura até o envio no laboratório, quer dizer que não está sendo transportada, é 2 horas de temperatura ambiente, a estabilidade da amostra é 24 horas refrigerada e, temperatura ambiente é o tempo de transporte, não há necessidade de ser refrigerado o tempo de transporte. Essa estabilidade, lembrando que é no laboratório. Tá? Aqui mais um exemplo, só para mostrar para vocês como você pode construir uma tabela nesse sentido, colocando, obviamente, os pontos importantes a serem observados. Como evitar erros, então, na coleta? Instruções claras para os pacientes. Isso é muito importante, porque muitos laboratórios e muitos pacientes colhem suas amostras. Treinamento constante dos colaboradores envolvidos na coleta. Materiais eficientes e simples para coleta. Esse item aqui é o item mais importante. Simples e simples para realizar a coleta. Então, mesmo assim, problemas vão ocorrer. E como que a gente pode evitar isso? Realmente fazendo o que a gente está fazendo, aprendendo, discutindo, olhando a lógica de uma coleta de exame. Então, um dos pontos importantes para a gente evitar problemas é a rejeição de amostras. Quase nunca a metodologia rejeita amostras, isso é verdade. Mas a gente deveria rejeitar, porque no fundo, o resultado nosso é que está comprometido. Mas é que a gente, dependendo do material clínico, nós não conseguimos rejeitar a amostra. É muito difícil fazer isso. Existem casos que não temos alternativa, não podemos rejeitar. Ou existem casos em que nós não temos como aceitar. Existem os dois lados. Documentos padronizados que estabelecem regras para recebimento de amostras de metodologia é fundamental. Tá? Mas lembrem, eu não sou muito favorável a documentos extensos com muita coisa escrita. Sejam sucintos e coloquem em tabelas. O que você vai rejeitar? Isso é o mais importante nos procedimentos. E aqui tem um exemplo de uma tabela muito simples. Amostras que devem ser desencorajadas por fornecerem resultados questionáveis. Tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês alguns. Então, escarro para cultura de anaeróbios. Não processar. Ou seja, eu não vou receber, não devo processar. Ponta de catéter venoso em meio de cultura com meio de transporte. Não processar. Se eu estou usando a técnica de Max, eu não posso colocar o catéter dentro de um meio de cultura. Tá? E aí, vamos entrar então na questão número 3, que fala sobre justamente uma lista de amostras, ou o que deve ser rejeitado para processamento em microbiologia. Então, das alternativas abaixo, qual seria a lista mais apropriada? Eu coloquei aqui, mais apropriada. Tá? Então, eu estou passando a questão, não é para vocês lerem tudo, eu estou indo direto ao ponto justamente para ajudar no nosso raciocínio. Tá? As amostras em formalina não devem ser rejeitadas. Os casos de 24 horas para pesquisa de micobactérias devem ser rejeitadas. O que são esses escarros de 24 horas? É que a pessoa antigamente colhia escarro e ia durante 24 horas depositando no mesmo frasco. Isso não deve ser mais aceito. Tá? Catéter de Foley é um catéter urinário muito complicado, porque na verdade ele já é um local contaminado. Ponta de catéter em meio de transporte, como a gente já colocou, serve sem conservante, colhido há mais de 24 horas. Não dá, as bactérias vão proliferar. Eu coloquei um comentário em relação a cada uma delas. Amostras enviadas em formose, bactérias não sobrevivem, tá? Então, elas não sobrevivem. Escarro de 24 horas contém um número elevado de micro-organismos da flora habitual.
Então, ela vai contaminar demais essa amostra e a gente não vai conseguir nenhum resultado possível, porque o processo de descontaminação para a pesquisa de micobactérias, ela pode prejudicar e muito o resultado do exame, porque eu posso até, no processo de descontaminação, matar as micobactérias, porque eu vou ter que usar um processo um pouco mais rigoroso. Catéter de Foley, não existem parâmetros para a interpretação do resultado. Catéter enviado em meio de cultura, como a gente já falou antes, não dá para fazer um teste químico quantitativo. E tese sem conservante permite que as bactérias da flora intestinal se multipliquem e podem inibir os outros patógenos. E amostras de sangue, que era o último aqui, para a bacterioscopia, as amostras de sangue, elas primeiro têm que ser incubadas para depois ser realizado um GRAM. Amostras de sangue recém-colhidas, o número de bactérias na amostra presente é muito pequeno para a gente visualizar no GRAM sem fazer uma centrifugação. Mesmo centrifugando, a gente pode ter um resultado complicado. Agora vamos falar especificamente da coleta de urocultura. Qual que é o objetivo real da urocultura? É detectar uma quantidade de micro-organismos que podem estar presentes numa amostra de urina. A infecção do trato urinário, em geral, ela é caracterizada pela presença de elevado número de micro-organismos e elevado número de biocócitos. Só que nem sempre é assim, mas em geral é caracterizado. Foi isso que eu coloquei bem claramente. A coleta, a urina de jato médio, após higiene prévia da região genital. Esse texto aqui é engraçado, eu acabei de ler há pouco tempo atrás um artigo, que se alguém estiver interessado, depois eles podem me mandar um e-mail, que questiona exatamente o uso de higiene prévia em urina. Na verdade, acho que dá para discutir esse artigo numa próxima aula, e que foi bem interessante o questionamento. Mas, enfim, hoje existe a gente ainda fala na necessidade de uma higiene prévia. Conceitos importantes: a urina, colher a amostra de urina antes do uso de antibióticos, isto é possível. E higiene prévia é o segredo do sucesso do exame, na minha opinião. E a urocultura é um método quantitativo, que é justamente para evitar a interpretação equivocada e errada do exame. O resultado deve ser reportado com um número de colunas. O volume necessário de urina irá depender do método entregado, 1 ml é suficiente. E isso nos leva a falar um pouco sobre todas as amostras de urina que podem ser coletadas. Nós temos, para cada tipo de amostra, uma forma de coletar a amostra de urina. Tá? Instruções claras nos pacientes, ter um cartaz é muito importante, porque isso ajuda imensamente a paciente saber como ela deve colher. Então, isso deveria estar presente nos laboratórios de vocês. Se não tiver, acho que vale a pena vocês pensarem nisso. E aí vem a questão 4. A coleta de amostra de urina deve ser realizada de forma correta. Das normas abaixo, qual seria a correta? E a correta seria exatamente a número 1, que menciona que a coleta antes da antibiótico terapia, solicitar ao paciente para reter a urina de 2 a 3 horas, para que ela não esteja tão diluída, fazer antisepsia da região genital com água e sabão ou clorexidina aquosa, 0,2, coletar a amostra em frasco estéril de boca larga, desprezando o primeiro jato de urina, coletando o jato médio, tá? Porque nós estamos falando de coleta de urina, que no caso seria a coleta normal. Por que as outras questões estão erradas? Se a gente olhar o número 2, aqui o que estaria errado é que a gente está colocando que o volume máximo de urina, não é que está errado, mas é que você questionar ou dizer o volume máximo de urina em 30 ml vai depender do frasco que você estiver utilizando. Delimitar o volume de urina não tem muito a ver com norma correta de descrição. A gente está falando aqui as normas descritas abaixo, qual seria a mais correta. Tá? No número 3, a coleta, o que estaria errado, o que estaria não tão correto é colocar também a mesma coisa, coletar a amostra de urina até 30 ml no frasco de urina. E o número 4 seria o que não estaria muito correto e que eu desencorajo as pessoas a utilizarem é o chuveirinho. Por quê? Porque esse chuveiro, a gente nunca sabe se a pessoa, ao utilizar o chuveiro, ela
encostou o chuveiro na região genital. Se encostou ou não encostou, o laboratório deveria fazer uma antisepsia ali, uma asepsia, na verdade, desculpa, do chuveirinho toda vez que fosse fazer a coleta. Porque senão é um paciente carregando contaminação do outro paciente. Tá? Então, eu coloquei justamente isso para discutir o caso do chuveirinho. Nós teríamos que ter uma higiene do chuveirinho para garantir realmente a presença. Tá? Hemocultura. A coleta de hemocultura ela é importante porque nós temos como objetivo detectar micro-organismos no sangue dos pacientes. Os exames diagnósticos de infecções sistêmicas provocadas por bactérias, fungos, micobactérias que podem aparecer no sangue. E a bacteriemia ou bacteremia é a presença de micro-organismos no sangue, que pode indicar agravamento da infecção. Por isso que esse exame é extremamente importante. Falando nesse exame, qual das afirmações abaixo define o que é uma hemocultura? Agora nós estamos falando o que é uma hemocultura. Por definição, uma hemocultura é uma amostra de sangue obtida de uma punção venosa e que é inoculada em um frasco aeróbio ou outro anaeróbio ou 2 frascos aeróbios. Então, eu estou me referindo a que uma hemocultura é considerada a coleta de um único local de punção de um volume que dê para 2 frascos. Então, nós estamos falando 20 ml de sangue. Tá? Isso é importante para a gente esquematizar. Eu sei que a grande maioria das pessoas escolhe apenas um frasco, por vários motivos. Um deles às vezes, remuneração, é o quanto você recebe, mas, por definição, e para um melhor resultado, o ideal realmente é você tentar coletar 2 frascos de hemocultura. Tá? Frascos são inúmeros que a gente tem hoje, isso é muito bom. Antigamente nós tínhamos poucas possibilidades. Nós temos hoje os métodos automatizados, semi-automatizados e manuais, que podem ser utilizados. Obviamente que os métodos automatizados têm um resultado superior em tempo de positividade que os resultados manuais. As instruções no exame de hemocultura são, como a gente já falou, coletar antes do pico febril. Podem ser coletados de pacientes que não têm febre. Se o paciente tem febre constante, você pode colher em qualquer horário. E o volume de sangue é um dos pontos importantes para o sucesso. E depende muito da especificação do frasco. Por quê? Se o volume for determinado, nós não podemos colocar mais do que o frasco pode comportar. Continuando então, quanto à coleta de hemocultura, qual das afirmações abaixo não é adequada? Então, o que não está adequado nessa pergunta que nós mandamos na ocasião ao fazer a coleta de sangue, desprezar o volume inicial de sangue antes de coletar a amostra no frasco apropriado para a cultura. E eu coloquei um comentário do porquê. Existem estudos hoje que demonstram que esse volume inicial de sangue, antes de inocular a amostra de sangue propriamente colhida do catéter e um frasco de hemocultura, não é mais necessário. Antigamente achava-se que era a coleta pelo catéter, desprezava aquele primeiro volume que podia ser o volume que está passando pelo catéter para depois ser colocado no frasco de hemocultura. Então, lembrar que nós estamos falando de sangue que foi coletado do catéter, que hoje a gente coleta sangue do catéter, a gente sabe que tem até um protocolo em relação a isso. Então, antes a gente acreditava que esse procedimento deveria ser realizado justamente para eliminar essa heparina residual do catéter. Hoje a gente sabe que isso não é mais necessário. Tá? Muito bem, mudando agora para a coleta de amostras genitais. O trato genital feminino e masculino, nós podem ocorrer diversas doenças, e eu coloquei uma tabela que resume aqui, e eu queria pontuar mais do que nada, coleta e transporte dessas amostras. Então, se você está procurando cândida ou tricomonas, o ideal é usar um suave e lavar ele numa salina, ou você faz a semeadura em placa se você está achando que podia ser uma cândida. Mas o ideal mesmo é suave e lavar em salina, porque ao chegar ao laboratório eu posso fazer um exame direto e eu posso fazer um exame direto para a levedura e ainda fazer a cultura. E no caso de vaginose, que a gente está esperando Gardnerella e Mycoplasma, o suave é importante para ser coletado, e você pode coletar e fazer a lâmina, que é o ideal no momento, e coletar também
nesse caso, no meio apropriado para micoplasma. Esse não tem jeito. Se a gente não coletar em meio adequado, no momento da coleta, nós não vamos conseguir fazer cultura para micoplasma. Clamídia e Neisseria gonorreia, tanto para cervicite quanto uretrite, podemos usar a urina de primeiro jato, mas o ideal é um suave apropriado. Quando eu falo suave apropriado, é um suave que você pode usar para fazer a lâmina e um suave que você pode usar para levar, para enviar, encaminhar para o laboratório. Em termos de suave, existe uma variedade de suaves hoje, com carvão, sem carvão, mas o importante aqui é que ele tenha o meio de cultura, que é um conservante. Principalmente que a gente recebe amostras de outros laboratórios, ou a gente recebe de clínica, eles mantêm a viabilidade. Qual é o a mais do carvão? Que hoje já os suaves evoluíram muito e nem há necessidade mais de comprar com carvão. Que essas amostras clínicas, muitas vezes, elas podiam apresentar ácidos graxos ou outras substâncias que comprovou-se que eram nocivas para algumas bactérias, principalmente na Neisseria gonorreia. Hoje os suaves evoluíram muito e não há necessidade mais de se usar suaves com carvão. E uma das pesquisas mais importantes na região genital hoje, que algumas pessoas estão fazendo e outras ainda não, é a pesquisa de estrepto agalácteo, estrepto do grupo D, em gestantes dentro da 35ª, 37ª semana. O que a gente colhe? A gente deve colher introito, deve colher amostras de introito vaginal e amostra anal. E nos leva à questão número 7, que é estrepto beta hemolítico. A pergunta aqui é qual das afirmações não está correta. A que não está correta é sempre deve ser realizada uma lâmina para gram do material para verificar a qualidade da amostra. Não há necessidade, nem tem porquê, porque se a gente for procurar Streptococcus do grupo B, nós vamos achar um monte de cocos gram-positivos e não vamos saber se é estrepto. Então, aqui é muito simples. Você vai coletar material do introito vaginal, anorretal, com suave e simples. Nada mais que isso. Tá? Não é necessário fazer antissepsia prévia do material e o ideal é coletar o material com suave, com Ames ou Stuart. Lembra que eu expliquei anteriormente que é importante o suave ter um meio de coleta. Então, o objetivo desse exame é verificar a presença ou não de estrepto. Por isso que o GRAM não vai ajudar absolutamente nada nesse exame. Então, problemas na coleta. Variedade de materiais clínicos, variedade de procedimentos. Você pode ver que a gente discutiu 3 apenas e eles todos têm seus detalhes. Quais são as soluções para a gente ter uma boa coleta? Instruções claras para os pacientes. A gente ter, com certeza, treinamento constante dos colaboradores. Materiais mais eficientes e simples, como eu coloquei para vocês anteriormente, para fazer a coleta. Isso facilita muito e não complica a vida do coletador. Então, isso demonstra qualidade. Então, o processo ele é decisivo, uma coleta adequada, processamento adequado, se não for feita uma coleta adequada, a gente vai ter um processamento inadequado e o resultado nosso vai ser inadequado. Vamos falar um pouquinho de processamento inicial de amostras agora. Em relação à hemocultura, qual das afirmações abaixo não está correta quando a gente fala de processamento inicial? Após a coleta dos frascos, independente da metodologia, então nós já falamos de coleta, agora estamos falando do processamento inicial, devem ser colocadas em uma estufa até o momento de serem encaminhadas para o laboratório, uma vez que a amostra já está no meio de cultura. Essa resposta está incorreta, porque hoje os métodos, principalmente se você está usando método automatizado, por isso que eu coloquei assim, independente da metodologia, não está correto. Métodos automatizados, eles não devem ser colocados em estufa, porque o equipamento vai fazer o quê? A contagem, ou vai verificar a quantidade de CO2. Se o micro-organismo já cresceu, produziu muito CO2, nós vamos ter um problema. No caso de vocês usarem rotinas manuais, aí sim, preferencialmente devem ser coletados em frascos
em frascos e colocados na estufa, porque ao chegar no laboratório, eles já estão crescendo. Então, esse é um ponto muito importante a ser observado em relação à hemicultura. Ainda falando sobre o processamento inicial, mas falando agora sobre urina, exame de urina. Quando esse caso aqui é um exame de urina de uma criança de 2 anos de idade, que foi coletada no saco coletor, a gente já sabe a dificuldade, e ele conseguiu um volume total de 1 ml. A minha pergunta é, como devemos proceder? Minha opinião, semear com uma alça calibrada de 10 microlitros, que é a que eu tenho, vamos supor, eu coloco 10 microlitros de urina numa lâmina para fazer grãos, 10 microlitros numa cultura, e eu encaminho o resto do material para o exame de urina. Eu não vou sacrificar o volume. Foi um volume pequeno, a criança não conseguiu coletar mais do que isso. Eu tento fazer algo emergencial. Essa é a minha opinião. A metodologia clássica de urina, de cultura de urina, é semeadura com alça calibrada. Então, nós temos alças de 1 e alças de 10. Se a gente utilizar uma placa bipartida, por exemplo, o que a gente vai usar? 2 vezes o volume que está usando. 2 vezes o de 1 ou 2 vezes o de 2. E mais o quê? Os 10 microlitros para confeccionar a lâmina de grão. Portanto, sobra suficiente para a gente enviar a amostra para análise de urina, sem necessidade da gente solicitar nova amostra. Então, pensem um pouco, eu coloquei essa questão para vocês pensarem um pouco em relação ao exame de urina quando a gente vai rejeitar alguma amostra de um paciente. E eu coloquei nessa questão uma questão que é muito simples, é só de processamento de material, que eu acho até que eu vou até passar, porque a gente está correndo curto do tempo, e isso é uma coisa que a maior parte das pessoas já sabe, e na verdade já aprendeu, enfim, a utilizar. Mas era só para voltar, é só para fazer a correlação entre o material que você tem e o meio de cultura onde você deveria semear. Na verdade, eu coloquei nos meios mais adequados a serem semeados. Não quer dizer que você vai fazer a semeadura especificamente naquele meio de cultura, porque eu falei para vocês que era assim, o mais adequado, procurando os micro-organismos, seria utilizar esses meios de cultura. Então, eu pontuei secreção vaginal, urina de jato médio, não precisa Clé-de-Macon, que poderia ser um só, mas o meio mais adequado em algumas situações, tem gente que prefere bipartida desses 2 meios, enfim. Se alguém quiser voltar por algum motivo ou perguntar alguma coisa em relação àquela questão, a gente volta. Mas, como eu falei, a gente está precisando correr um pouquinho mais. As amostras de carne, em geral, elas devem ser avaliadas antes de serem processadas para cultura. Isso a gente já sabe. Então, eu quero saber o que significa uma amostra de boa qualidade. E eu pontuei, e vocês pontuaram a maioria, menos de 10 células epiteliais por campo e mais de 25 leucócitos. Eu trouxe essa questão porque processamento inicial de amostras de SCAR precisa, sim, passar por uma avaliação dessa amostra. Por quê? Se eu semear qualquer amostra de SCAR que houver, eu vou encontrar uma flora grande de micro-organismos e eu não vou conseguir dar um resultado importante para o médico. Tá? Então, essa a respeito dessa questão. E a segunda, uma outra questão, que é a questão 12, que eu coloquei no questionário, foi em relação ao processamento de amostras de coprocultura. No caso de uma amostra de coprocultura de uma criança de 2 anos, em quais meios de cultura devo semear a amostra? E a colocação aqui foi, em crianças, os patógenos mais importantes de diarreia são E. coli, enteropatogênica e invasora, salmonella, shigella. Essas são as bactérias que a gente deve procurar. Então, pensando nas bactérias que a gente deve procurar, a semeadura inicial, nós devemos utilizar meios de cultura que possam ajudar a verificar se esses estão presentes, se esses micro-organismos estão presentes, e utilizar um caldo para enriquecer a amostra, caso o número de patógenos na amostra não seja muito grande. Tem algumas pessoas que abandonaram o uso do caldo tetrationato ou do caldo do selenito.
Em alguns laboratórios eu sei que ainda continuam usando. Isso eu acho que deve ser uma coisa que vocês devem avaliar. Como eu avaliaria isso? Eu acho que eu faria um levantamento do número de coproculturas em que você só isolou depois do caldo, para saber se isso é significativo dentro da sua população. Então, o que eu quero dizer com isso é que cada região tem a sua realidade. Portanto, o que eu estou colocando aqui no sul pode não ser a realidade do sudeste, do norte, do nordeste e do centro. Então, façam essa avaliação antes de resolver qual deles é a amostra mais adequada. A minha sugestão para a minha realidade é um HDMD, pode ser HSS e caldo selenita. Tá? E veja que em alguns laboratórios que eu conheço, principalmente no Sudeste, o agar carmali é muito importante ser colocado como inicial na coprocultura. Por isso vocês têm que avaliar com certo cuidado quais são os meios que vocês devem utilizar. E, continuando, já falta muito pouquinho, em relação ao processamento inicial de líquido acítico e pleural, qual das afirmações em relação a esse processamento não está correta? O que não está correto aqui é colocar até 5 ml em um frasco de hemocultura. Esse não seria o mais correto. E por quê? Como mencionado antes, o volume da amostra em geral é muito grande, porque é o que a gente faz. Uma vez que o volume recebido, muitas vezes é de grande quantidade de bactérias presentes, é grande e a quantidade de bactérias não é muito grande. Normalmente, líquido acítico e líquido pleural, mais líquido acítico do que pleural, o volume que a gente recebe é muito grande. Então, colocar só 5 ml em um frasco de hemocultura é como desperdiçar todo o material que a gente tem. Então, o ideal é que a gente faça, ou a gente centrifugue essas amostras, mas centrifugar um líquido mesmo que a gente tenha mais, ou colocar muito mais em frascos de hemocultura, frascos de tipo de hemocultura. Minha opinião é líquido acítico e líquido pleural, quanto maior o volume, maior é a possibilidade e você deve colocar em frascos de hemocultura. É mais fácil, mais rápido, você não tem muitas vezes como processar uma centrífuga boa, e você acaba jogando no sobrenadante algumas bactérias. Ah, mas eu preciso fazer um GRAM? Sim, você precisa fazer um GRAM. Você pega uma amostragem desse GRAM, centrifuga, uma amostragem, desculpa, desse líquido, centrifuga e faz uma lâmina de GRAM. Mas o ideal seria semear o volume todo recebido. E incentivar os médicos em questão em relação a isso. E a questão, uma outra questão é em relação à cultura de micobactérias, que eu pergunto, deve ser realizada uma baciloscopia do material quando recebido no laboratório? Isso a gente sabe que deve ser realizado. O resultado dessa baciloscopia deve ser liberado em, no máximo, 48 horas da entrega da amostra pelo paciente no laboratório. Isso é uma norma, vocês podem consultar uma norma que tem da vigilância sanitária em relação existe um manual só para culturas de micobactérias, na qual existe essa colocação. Então, o exame de baciloscopia para micobactérias é muito importante. Então, ela deve ser realizada, foi solicitada uma cultura ou não foi solicitada a cultura, de qualquer jeito você deve realizar em até 48 horas. É a norma do Ministério, então, e o ideal é dentro de 24 horas você entregar esse resultado. Tá? Os materiais, última questão, o material que contém uma flora habitual normal, elas devem ser descontaminadas para realizar a cultura de micobactérias. Então, nós estamos falando aqui sobre cultura de micobactérias. No processo de descontaminação, que é um dos passos importantes, um deles é a centrifugação da amostra para o tratamento. Então, qual dessas alternativas era a correta para a centrifugação? É 3.000 vezes G por 15 minutos. Então, não adianta você utilizar uma centrífuga que não atinja essa rotação. Nós não vamos conseguir resultados bons. Como é que a gente sabe que a nossa centrífuga chega a 3.000 G
é porque a gente, ou o fabricante explica, ou ela é dependente do rotor que a gente está utilizando e da capacidade da centrífuga. Lembrar disso, que isso é muito importante. Então, 5.000 RPM, você transforma eles em G, dependendo da sua centrífuga, não significa 3.000 G e nem significa que a rotação é maior, tá? Ou é melhor. Normalmente, para micobactérias, essa rotação a gente só consegue com centrífugas refrigeradas, porque a rotação é muito elevada e o calor gerado na centrifugação pode, eventualmente, eliminar ou inviabilizar as micobactérias. Então, a centrifugação da amostra para a cultura de micobactérias é de suma importância. Se o processo não for adequado, as micobactérias ficam no sobrenadante e elas são desprezadas e eliminadas. Em geral, para processar as amostras dessa velocidade, a centrífuga deve ser refrigerada, porque o calor pode inviabilizar as micobactérias para o processo de cultura, resultando num resultado falso negativo. Então, a gente vê o exame vê o bacilo no exame direto, mas não consegue recuperar na cultura. E a cultura é extremamente